Desde sempre, a humanidade se faz aquelas grandes perguntas, né? Quem a gente é, de onde viemos, para onde vamos. Muitas tradições buscaram essas respostas lá fora, no mundo. Mas existe um caminho bem antigo, que sugere que a chave para entender o universo, na verdade, está aqui dentro de nós. Olá, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar com essa frase que é uau, super poderosa. Ela ficava na entrada do antigo templo de Delfos, na Grécia, e ela é a chave para tudo que a gente vai conversar hoje. A ideia de que o maior de todos os tesouros, a resposta para todos os mistérios, não está em algum lugar distante, está oculto dentro de cada um de nós. Para a gente poder entender essa jornada interior, primeiro a gente precisa definir a principal ferramenta que os antigos nos deixaram. Vamos descobrir, afinal de contas, o que é gnose. Então, a palavra gnosis vem lá do grego e significa conhecimento. Mas muito cuidado aqui. Não é aquele conhecimento que a gente decora nos livros, sabe, para passar numa prova. A gnosis é um saber bem diferente, que brota de dentro, da nossa própria experiência direta, da intuição. É como se fosse uma função natural da nossa consciência. E, para entender isso melhor, os ensinamentos gnósticos fazem uma distinção que é crucial. De um lado, tem a doutrina do olho, que é basicamente conhecimento intelectual, teórico, aquilo que a gente aprende de fora para dentro. Do outro lado, a gente tem a doutrina do coração. Essa, sim, é o conhecimento da consciência, a sabedoria que vem da experiência vivida. É tipo a diferença entre ler sobre o que é o amor e sentir o amor de verdade. É outro nível, né? E essa busca, olha, não é nada nova. A gnose é o que a gente chama de sabedoria perene, universal. Ela ecoou através de algumas das maiores e mais incríveis civilizações da história. No Egito Antigo, por exemplo, os templos, os hieróglifos, as escolas de mistérios, tudo aquilo guardava ensinamentos profundíssimos sobre a natureza humana e o cosmos. A sabedoria da gnose estava totalmente entrelaçada na cultura deles. E esse conhecimento não ficou só num continente, não. Ele floresceu aqui nas Américas também, em civilizações super avançadas como os maias, os astecas, os incas. As pirâmides, os calendários super complexos, tudo isso é vestígio de um profundo conhecimento gnóstico. E claro, a gente tinha que falar da Grécia Antiga. Lá, que foi o berço da filosofia ocidental, as escolas de mistérios e os ensinamentos de grandes filósofos como Pitágoras também investigavam a gnose, essa busca pelo conhecimento direto da verdade, sem intermediários. Tá, mas como é que essa sabedoria toda se estrutura? Longe de ser um dogma, uma coisa fechada, a gnose se apoia numa visão bem completa da realidade, que é sustentada por 4 pilares que se conectam o tempo todo. Esses 4 pilares são a ciência, a arte, a filosofia e a religião. A grande sacada aqui é que, para uma compreensão total da realidade, nenhum deles pode ser ignorado. Eles se complementam, sabe? A ciência comprova, a filosofia questiona, a arte expressa e a religião, bom, a religião religa. Juntos, eles formam um caminho completo para o autoconhecimento. A ciência, nessa visão gnóstica, é a comprovação direta. Não se trata de acreditar em algo, mas sim de experimentar por si. Práticas como a meditação científica ou a alquimia, que é entendida como a ciência da nossa transformação interior, são as ferramentas para a gente verificar as leis da natureza e do universo na prática. Já a filosofia é o amor à sabedoria. É o pilar da reflexão, do questionamento, de buscar entender o que está por trás das aparências. É a ferramenta que nos ajuda a despertar nossa consciência e a guiar nossa vida com mais clareza, com mais sabedoria. A arte é vista de 2 formas bem legais. Primeiro, como a capacidade da gente perceber as verdades do universo que estão expressas nas grandes obras da humanidade. E segundo, como uma arte régia, que é o trabalho prático, consciente, de transformar a si mesmo, de esculpir a nossa própria natureza interior. E, finalmente, a religião. Aqui, a palavra é entendida na sua raiz original do latim, religare, que significa literalmente religar. Então, não se trata de um conjunto de crenças ou dogmas, mas sim da nossa capacidade de se reconectar com a dimensão divina, com o sagrado que já existe dentro de cada ser humano. Ok, agora que a gente passou pela teoria, vamos para a prática. Como é que se aplica tudo isso no dia a dia? A Gnosis propõe uma transformação profunda, uma verdadeira revolução da consciência, que é baseada em 3 fatores que são essenciais. Esses 3 fatores são morrer, nascer e sacrifício pela humanidade.
A palavra revolução aqui é usada de propósito. Significa transformar radicalmente aquilo que já existe dentro da gente. Vamos entender cada um deles? O primeiro fator, morrer, não é sobre a morte física, claro. É uma morte mística. É a eliminação dos nossos defeitos psicológicos. O orgulho, a inveja, a raiva, os medos, os vícios. O ponto-chave é que cada um desses defeitos aprisiona uma parte da nossa consciência. Como diz aquele princípio antigo, se a semente não morre, a planta não nasce. A metáfora da lâmpada de Aladim ilustra isso perfeitamente. Pensa assim, a nossa consciência é como o gênio, que está preso dentro da lâmpada. E a lâmpada é o nosso mundo interior, cheio desses defeitos. O trabalho de morrer é o ato de limpar essa lâmpada, eliminar os defeitos, para que o gênio, que é a nossa verdadeira consciência, possa finalmente ser liberado. O segundo fator é nascer. Este é um trabalho alquímico, uma criação que acontece dentro da gente. Ele se refere à construção de veículos internos superiores, que são chamados de corpos solares, e que nos permitem atuar de forma consciente em outras dimensões da realidade. É o que na tradição cristã, por exemplo, foi chamado de nascer de novo. E o terceiro fator é o sacrifício pela humanidade. Mas aqui a palavra sacrifício significa ofício sagrado. É a prática do amor consciente, através de ações concretas, para ajudar as outras pessoas, sem esperar absolutamente nada em troca. A ideia é que, quando a gente luta pela felicidade dos outros, a gente desenvolve em nós a força mais elevada que existe, o amor. Então, qual é a ideia central que a gente deve levar de tudo que a gente viu até aqui? É que a gnose não é um sistema de crenças, de jeito nenhum. É um caminho de experiência direta e pessoal. Essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. O convite não é para acreditar, mas para comprovar, para viver e experimentar a verdade por conta própria. O conhecimento real, aquele que realmente nos transforma, nasce da nossa própria vivência. E, para terminar, fica essa reflexão. Uma pergunta que nos leva de volta lá para o começo, para a inscrição no Templo de Delfos. E se a jornada mais importante que a gente pode fazer na vida não for para as estrelas ou para outros planetas, mas para o nosso próprio interior? A pergunta fica no ar.